Parse. Taca peste. Encasquetado. Pode pá. Hype. A escola fica na Vila Industrial, zona leste de São Paulo. Muitas pessoas que vêm de outros estados ou do interior procuram aqui o nosso bairro para fazer moradia. O preconceito linguístico, ele é uma forma de depreciar alguém pelo jeito que a pessoa fala. O pobre, o periférico, aquele que não teve escolaridade. Então isso acaba criando, né, uma desigualdade social muito maior. Essas pessoas ficam sendo excluídas e acabam se calando. E daí isso afeta os nossos estudantes na escola, a maneira que um aluno que vem do Nordeste tenta mudar o sotaque, o jeito de falar com medo de ser caçoado. Quando eu cheguei aqui em São Paulo também, eu sofri também alguns preconceitos, porque quando eu começava a falar, muita gente ria do meu sotaque, né? Por causa do jeito de falar. Tudo que eu falava, eles falavam que eu falava errado. É bastante difícil a gente conseguir resgatar essa autoestima, então trabalhar muito com autoaceitação, com autoestima e pertencimento. Vai lá, Clarice. Morei em Aracaju, Sergipe. Morei toda a minha juventude. Nós aqui valorizamos demais as experiências deles. Por isso começamos um projeto exatamente para valorizar a biografia deles. Porque as histórias de vida enriquecem demais. E aí eles notam que não é vergonha nenhuma qualquer experiência que tenham vivenciado. E isso não só humaniza a sala, como o próprio professor acaba se tornando parte dessa história. O projeto ele começa com muita escuta, sabe? Uma escuta ativa desses casos que vão sendo trazidos aqui pra gente. E estudar a variação linguística é trazer luz, é trazer sabedoria para a gente conseguir combater o preconceito linguístico. Então é importante muito valorizar o repertório linguístico que o estudante traz. Então a gente começa falando de gírias e quando se fala em gírias, os estudantes trazem gírias que os pais deles usavam, então gírias que eles usam. Tivemos um estudante que é filho de um caminhoneiro, então ele traz também essa questão de como que os caminhoneiros falam. Aqui onde nós estamos passando agora, na nossa linguagem nós chamaria de QRU. QRU. Que antigamente isso aí era uma coisa mais minha. Até às vezes, quando eu chegava em casa, eu tentava falar de uma forma normal para eles entenderem, não, o pai teve um acidente. Se eu estivesse dirigindo, na boleia do caminhão, eu falava, houve um QRU. E agora não, agora eles lá em casa até começam a falar da mesma forma que eu e... Foi um momento que eu aprendi muito com eles e é muito bacana, né, também, valorizar o jeito que eles falam e a parte do regionalismo. Então isso também eles conheciam, eles têm familiares que vieram de outras regiões, então não só o sotaque, mas o vocabulário. Por obséquio, uma ova. Estou piroitoitinha. Segue o baile. E daí eu fui convidada para participar de um projeto com o Museu de Língua Portuguesa e a gente trouxe esse desafio também para os estudantes. E aí, como é que você fala? Vai bater um gordurame. A gente fez roteiros, todo mundo fazia junto, era feito de maneira colaborativa, os roteiros, as edições. Esses vídeos começaram a circular nas redes sociais. Vocês não estão entendendo, tava apoteótico. Depois, o Museu da Língua Portuguesa convidou a gente para expor esse trabalho. E os estudantes puderam ver os vídeos deles sendo reproduzidos. Na área dos jogos, os jogadores têm seu próprio jeito de se expressar. E começaram a passar nossas imagens lá no telão, né? Aí eu falei, gente, a professora vai colocar minha imagem lá no telão, misericórdia. Mas eu gostei muito, sabe? Depois vimos a exposição, palavras. A primeira experiência com esses espaços culturais normalmente vem da escola. Então, é muito importante essa conexão, né, do museu com a comunidade escolar, de entender essa possibilidade de diálogo, então não só da visita, mas de construção conjunta. Então, daí depois que eles produziram os vídeos e que eles viram que era importante valorizar todos os falares, inclusive o próprio, eu comecei a acolher, a ouvir relatos dos estudantes e a gente viu que era muito importante a gente combater o preconceito linguístico. E o estudante teve a ideia de fazer um projeto de lei para instituir em todas as escolas um mês de conscientização e combate ao preconceito linguístico, como nós tínhamos feito aqui. A gente se inscreveu no vereador Mirim e criamos um projeto de lei no Partido da Educação e foi legal ver como que é a realidade de um vereador. A parte de ter que ir lá, vamos dizer assim, palestrar, ter que defender o seu projeto de lei, veio um frio na barriga, sem dúvidas alguma, mas foi algo muito legal.
Além de, claro, de agregar novos valores e novos conhecimentos, porque houve essa socialização de histórias de vida, eles também ganharam autoestima. E essa autoestima é peça essencial para os avanços, sejam eles acadêmicos, seja nas formas de se apresentarem, de se colocarem. Eles passam a se policiar menos e a ser mais espontâneos. E essa espontaneidade acaba revelando uma criatividade que muitas vezes está adormecida. Seja o uai, qual é ou oxente. O preconceito linguístico sempre esteve presente. Pode parecer que não, mas já falaram que eu parecia um moleque sem educação por no meu slam ter usado o tema meu irmão. E a tiazinha que não teve acesso à educação? É ela mesma que fala problema. É discriminada por quem diz que tem classe extrema. E o vozinho do Piauí, que é zoado por falar "Sensa, meu fi". Slam